Fala aí galera, beleza? Então, hoje estamos aqui para mais um vídeo, só que dessa vez falando sobre a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela vai se iniciar no ano de 1864, entendeu? Aí tipo assim, primeiro alguns pontos sobre o Paraguai. O Paraguai, ele já foi independente como uma república, né? E nessa época também o Paraguai ele tinha um ditador. O ditador era esse cara aqui que tá aparecendo aqui, ó. O nome dele é Solano Lopes. O cara era meio pistola, meio maluco. Aí, enfim, o que é importante a gente saber, né? Que o sul do Brasil ele faz fronteira com 3 países. São eles Uruguai, bem lá no fundo mesmo, ao lado assim Paraguai e Argentina, né? E o Uruguai, né? Ele estava na época em uma guerra civil, né? Uma guerra do povo contra o governo. Que o Paraguai ele não tem abertura para o mar, ele só tem uma abertura no rio Paraguai que ele dá no mar. Só que tem que sair, vai pelo rio Paraguai, aí passa pela Argentina, aí dá uma volta ali no Uruguai para poder sair no mar ali. Só que, gente, tipo assim, o Brasil e a Argentina, eles não estavam nem aí se o Uruguai precisava daquilo ali para poder passar, para poder ir pro mar. Então, nem aí. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança, tipo uma aliança, né? Se uniram, Argentina e Brasil, para poder colocar no poder do Uruguai um cara que ia ajudar eles bastante, né? Ia ajudar eles nos interesses da elite de Brasil e de Argentina. O nome desse cara é Venâncio Flores. Mas o que iria acontecer? Eles iriam colocar lá o Venâncio Flores no poder. Ok, mas e aí? Por que o Paraguai tem a ver com isso? O Paraguai tem a ver com isso que com o Venâncio Flores no poder, algumas tropas brasileiras iriam estar ali exatamente onde é a saída do Paraguai para o mar, portanto, bloqueando a saída deles ali para o mar, né? Então, foi aí que começou a dar uma treta com o Paraguai. Então, a única chance do Paraguai nesse cenário que se formou, né, era negociar com as duas maiores potências existentes na América do Sul, que é o Brasil principal, né, e a Argentina. E não tinha como de jeito nenhum ele negociar com os dois ao mesmo tempo, está? Com os dois países ao mesmo tempo. Então o Paraguai tinha que escolher, ou ele estava com o Brasil contra a Argentina, ou com a Argentina contra o Brasil. Então vamos lá. Como eu já havia dito, nesse tempo quem governava o Paraguai era um jovem ditador chamado Solano Lopes. Solano Lopes, esse cara aqui, ele não batia muito bem das ideias não. De vez em quando ele dava umas incertas assim, o cara pensava em ser o novo Napoleão. Só que ele era meio doido assim, super ambicioso, mas ele não ficava só na promessa. O que ele fez no Paraguai? Ele transformou, né, o efetivo de homens do exército do Paraguai de 10 mil homens para quase 100 mil. Só que como ele era meio doido das ideias, mais certo para ele seria negociar com uma das duas potências. Só que não tinha como negociar com as duas ao mesmo tempo, né? E então o que ele fez? Atacou. Ele é pancada, tô falando que ele é pancada.
Então o que ele fez? Só que antes dele atacar, ele atacou o Brasil e atacou a Argentina também. O que ele fez? Ele fez uma cartinha muito bonitinha para Dom Pedro, né? E só que Dom Pedro falou... Na verdade ele não falou nada, porque ele não respondeu a carta não. Ele falou... Ah, fala sério, meu parceiro. Tô com o império aqui grandão, mó crise, bagulho tá doido aqui dentro e eu vou ficar me preocupando com o cara que quer passagem pro mar. Ah, tá, fala sério, meu parceiro, eu não. E dá um tempo. Aí ele não respondeu. Aí o que Solano Lopes fez? O que Solaninho fez? Atacou o Brasil. O cara é maluco, tô falando. No dia 25 de dezembro de 1864, o cara pegou os homens dele lá do exército, foi andando pelo Rio Paraguai assim, andando, não sei, foi andando, deve ter ido de barco, enfim. Aí foi pelo Rio Paraguai, entrou no Brasil. Ó, como é... Viram? Eles entraram invadindo a cidade de Corumbá, no Mato Grosso. O que o doido fez? Ele chegou no território brasileiro, nessa cidade aí de Corumbá, no Mato Grosso, e largou muito aço, meu parceiro. Só que ele fez isso também lá no território na Argentina. Não sei onde foi, mas ele também fez lá na Argentina. No Brasil, ele não ficou só na cidade de Corumbá. Ele saiu destruindo também um monte de cidade. O cara meteu o louco mesmo, ó. Saiu destruindo um monte de coisa. O cara é doidão. Mas tá pensando que ficou barato? Negativo. Pedrinho II, meu parceiro. O cara ficou revoltado, ficou boladão, tá ligado? Aí o que ele fez? Simplesmente iniciou, não foi que iniciou, né? Mas foi forçado a iniciar a pior guerra da América do Sul. Só que tu tá pensando que Dom Pedro, ele vai pra guerra sozinho? Só com o exército dele? O que ele fez? O cara procurou Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. E também o cara que a Argentina e o Brasil tinham colocado lá no poder no Uruguai, que era o Venâncio Flores, presidente posto por eles no Uruguai. E formaram em 1º de março de 1865 a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Só que aí Solano Lopes era doido. Ele falou, tô nem aí, pode vir, vem geral, aqui ó, vem pra mão todo mundo que eu encaro geral. Aí ele tentou sair pro mar de novo. O que ele fez? Ele sabia que a Marinha Brasileira estava lá, né? Onde ele podia sair, o único lugar que tinha como ele sair. Então, ele foi mesmo assim. No dia 11 de junho de 1865, deu-se início com essa doideira de Solano Lopes tentar, de qualquer jeito, a maior batalha naval da história da América do Sul. A Batalha do Riachuelo. O Paraguai tenta enfrentar a Marinha do Brasil, que naquele local e contava com 9 navios de guerra, enquanto o Paraguai tinha apenas um navio de guerra e 8 navios gambiarra. Na verdade não era nem navio, eram uns barquinhos assim, não era canoa, não chegava a ser canoa, mas eram uns barquinhos baixos, né? Que o Solano Lopes mandou colocar uns canhão no barco. Olha como é que o cara é doido. Aí ele queria enfrentar 9 navios de guerra com um navio de guerra mesmo e 8 gambiarra. Vê se o cara era normal. Não era. Mas resultado, o Solano Lopes, por incrível que pareça, começou a batalha ganhando. Por quê? Porque ele fez isso na calada da noite, enquanto os marinheiros do Brasil estavam dando uma dormida. Mas quando o Brasil
acordou, meu filho, quando o gigante acordou, então, o que ele fez? Ele acabou com a brincadeira do Paraguai. Sabe por que o almirante que estava no comando da batalha fez? Ele meio que acelerou, né, com os navios assim, contra as gambiarras lá do Paraguai. Ele deu uns tiros assim, mas depois ele foi e acelerou o navio. Aí os navios brasileiros batiam nas gambiarras do Paraguai. Aí o navio do Paraguai caía assim, afundava tudo. O Brasil nem gastou munição. Mas mesmo assim, não interessa. O que o Pedrinho queria mesmo era vingança, né? Então, o que ele fez? Ele queria completar o exército. Então ele criou o Voluntários da Pátria. Porque não tinha nada de voluntário da pátria. Os caras eram praticamente obrigados a estar ali. Porque vamos lembrar que o Brasil era escravista. Extremamente. O que acontecia? Se os brancos podiam enviar um escravo para poder lutar por eles, ao invés deles irem, por que não? Por que eu vou me arriscar em ir para uma guerra se eu tenho um escravo que eu posso mandar ele para a guerra no meu lugar? Não faz sentido, né? Eu ir para a guerra podendo mandar meu escravo. Não tem lógica isso. Então, foi isso que eles fizeram. Só que na Argentina foi um pouco diferente, né? Porque você sabe, pobre só se ferra. Então, o que aconteceu? O presidente da Argentina ordenou que todas as pessoas de baixa renda fossem para a guerra. Tipo, é pobre, pode morrer. Foi isso que ele queria dizer, né? Com o exército já todo reunido, eu não falei do Uruguai, porque o Uruguai ele não mandou tanta gente assim. O Uruguai mandou alguns soldados, mas, né, comparando com o tamanho do Uruguai, ele mandou pouquinho soldado. Mas, enfim, vamos lá. Em 1866, o exército da Tríplice Aliança iniciou a Batalha de Tuiuti. Só que você sabe que para uma guerra, antes de você entrar no território, né, isso é óbvio, você não precisa nunca ter entrado no exército. Você precisa conhecer o terreno, precisa conhecer ali o local aonde você vai entrar, né? E o Brasil simplesmente entrou, ele não conhecia o local, não conhecia nada, entrou de bucha, né? Aí os paraguaios acabaram vendo e sapecaram chumbo grosso na Tríplice Aliança, né? Só que no final das contas, né, o que aconteceu? A Tríplice Aliança acabou vencendo a Batalha do Tuiuti, né? Os aliados, a Tríplice Aliança, perdeu apenas 4.000 homens, enquanto o Paraguai perdeu 13.000 homens. Brasil, Argentina e Uruguai juntos perderam 4.000. O Paraguai sozinho perdeu 13.000. Então, galera, vamos lá. Em setembro de 1866, o Brasil agora ele vai começar a lutar contra uma coisa que ele mesmo tinha feito, né? Que ele começou a lutar contra a fortaleza de Humaitá, que o Brasil havia construído, uma fortaleza militar, para o Paraguai. Só que isso foi meio difícil para o Brasil, né? Porque o exército brasileiro era uma bagunça, tipo, era muita bagunça mesmo. O pessoal ficava se fingindo de doente para poder ficar lá na tenda onde era, tipo, um hospital. Aí, cara, eles não queriam fazer nada, eles queriam ficar
ficar de boa vida lá, né? Foi quando, para resolver esse problema e colocar ordem no exército, colocar ordem nas coisas lá, quem chegou para comandar? Duque de Caxias chegou lá para poder colocar ordem no negócio, fazer tudo certo lá. Então vamos lá. E então iniciou-se com a chegada de Duque de Caxias o que o Brasil, né, para a Tríplice Aliança é chamado como dezembrada, né? Porque foi um momento ali do exército que eles mandaram ver mesmo. Já no Paraguai, esse dezembro, né, esse mês de dezembro desse ano, ficou conhecido como Dezembro Negro. Então vamos lá. Nesse período, o Duque de Caxias ele consegue passar facilmente ali pela fortaleza de Humaitá, rompe a barreira e começa a conquistar territórios, conquista vários territórios. A partir desse momento, inicia-se a Batalha de Lomas Valentinas. O que acontece na Batalha de Lomas Valentinas? O exército de Duque de Caxias, ele simplesmente acaba com o que restou do exército do Paraguai. O exército do Paraguai já estava reduzido a um número insignificante e o exército de Duque de Caxias, né, da Tríplice Aliança, comandado por ele, acabou simplesmente com o que restou do exército do Paraguai. Vamos lá agora. 1º de janeiro de 1869. Caxias toma a capital do Paraguai, Assunção. Vamos lá, em janeiro de 1869, Solano Lopes, já sem exército, o que ele faz? Ele coloca agora crianças para poder batalhar no exército. O cara era doido, tô falando para você. Colocou crianças para lutar no exército contra a Tríplice Aliança. Então, gente, o Solano Lopes fez isso, colocou crianças para poder lutar contra a Tríplice Aliança, contra Brasil, Uruguai e Argentina. Só que a Tríplice Aliança, principalmente o Brasil, né, que estava mais sedento de vingança, né, foi talvez ainda pior, que mesmo eles notando que eram crianças, eles continuaram a guerra, continuaram a matar e mataram crianças, de fato. Agora nós iremos dar início à última batalha da Guerra do Paraguai, no dia 16 de agosto de 1869, a última batalha, a Batalha de Acostanhão. O exército que agora eram apenas brasileiros, né, em sua grande maioria, mataram cerca de 4.000 mulheres e crianças, que era quem estava lutando pelo Paraguai nesse momento. Agora, o fim da Guerra do Paraguai, em 1º de março de 1870, o cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e mata também o seu filho Antito Lopes. Vamos lá, Solano Lopes, que já estava ferido, ele não se entregou. Ele pegou a espada, levantou e disse que ia morrer com a pátria dele. Quando ele fez isso, levantou e falou isso, um soldado brasileiro deu um tirão no peito dele, dando fim à Guerra do Paraguai. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo sobre a Guerra do Paraguai. Se você gostou, já vai dando seu like aqui, se inscrevendo no canal, curtindo a nossa página aqui do Facebook. E é isso aí, beleza? Tchau!